Olá, estamos de volta e hoje nesse vídeo é um daqueles vídeos que sempre eu trago aí com algum assunto diferente pra gente refletir. Eu separei então um café para a gente falar um pouco então sobre isso. Como chegar lá, afinal de contas, se a gente simplesmente não nasceu CDF? Será que existe algum caminho, alguma forma da gente chegar no lugar que a gente deseja, seja lá qual seja esse lugar, mesmo com certas limitações? Você é de alguma forma limitado, assim como eu sou. Pode ser que em algum momento você tenha caído em si e percebido que aí na sua bagagem que você está construindo ao longo da vida está faltando muitas coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E se você gosta desses assuntos que nos fazem refletir um pouco sobre a vida, este lugar aqui é para você. Não deixe de se inscrever, já aproveita e deixa o seu like para aumentar o alcance dos vídeos do canal. Já clica aí no sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que entram aqui no canal. E sem enrolação, vamos lá então. Então, alguns anos atrás, eu meio que despertei de um sono profundo e comecei a olhar para a minha vida, olhar para aquilo que eu tinha ali, e eu percebi que, de repente, estudar medicina era muito pouco, perto daquele mar de conhecimento que tinha ali e que eu não fazia parte. E, na verdade, foi a própria faculdade que começou a colocar ali, em algum momento, essa curiosidade dentro de mim. Que é algo muito comum que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, nós então perdemos um pouco essa referência do tamanho da nossa ignorância. Porque, de certa forma, nós estamos estudando o tempo todo, estamos lendo o tempo todo. Mesmo que a gente não perceba, a gente está limitado dentro daquela bolha ali de medicina, que são os mesmos assuntos, as mesmas coisas sempre. Quando você senta e ouve pessoas falando sobre política, sobre economia, sobre filosofia, você nem sabe do que eles estão falando, porque a sua vida ali está girando em torno de medicina. Então, quando nós perdemos essa consciência do tamanho da nossa ignorância e o quanto falta pra gente aprender, pode ser que em algum momento a gente ache que já sabe tudo o que tem para saber. E, na verdade, nós estamos muito distantes disso. E para viver em sociedade, afinal de contas, nós vamos precisar saber mais do que medicina. Seja para abrir um consultório, para trabalhar em um hospital, para cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, para ser um cidadão. Nós precisamos saber de várias outras coisas que a faculdade de medicina não nos entrega. E quando eu entrava em contato com pessoas ali formadas já, ou que estavam já em alguns anos avançados da faculdade, até mesmo aqui do Brasil, eu percebia que eram pessoas que tinham domínio de vários assuntos, e não apenas de medicina. Então alguma coisa sinalizava que estava faltando para mim. E toda vez que eu penso nos arrependimentos que eu tenho até aqui, o principal deles é ter demorado tanto tempo para perceber que eu não sabia nada do mundo. Não que hoje eu saiba tudo e que eu domine todos os assuntos, nada disso, eu estou muito longe disso. Estou aí trilhando um caminho, degrau após degrau, aprendendo muito básico de vários assuntos, para depois, com o passar do tempo, poder fazer algum tipo de aprofundamento. Sair deste lugar de ilusão, sair dessa bolha e poder ver aquilo, ver para onde eu estava indo, se eu estava indo com as ferramentas corretas, foi essencial para mim. Quando no título deste vídeo você leu chegar lá, pode ser que você tenha conjecturado que esse chegar lá esteja associado com sucesso, dinheiro, fama, enfim, seja lá como você encara esse chegar lá. A verdade é que esse chegar lá é muito subjetivo e para você o chegar lá pode ser muito diferente do que é o chegar lá para mim. Durante muito tempo da minha vida esse chegar lá esteve, sim, associado com o dinheiro apenas. Mas depois, com o passar do tempo, conforme eu fui conhecendo o mundo, me conhecendo mais, eu percebi que isso, afinal de contas, não preencheria aquele buraco que eu tinha ali. É bem difícil, pessoal, a gente gravar vídeo aqui. Uma pessoa que fica atrapalhando. Aí, ó, e daí ele entrou e agora saiu. E não fez o que ele ia fazer. Durante muito tempo, esse chegar lá esteve associado para mim também com dinheiro, com alguma outra coisa assim. Mas eu fui percebendo, conforme eu fui me conhecendo, que só isso não bastaria para que eu realmente me sentisse feliz ou sentisse aquela sensação de que eu tive uma vida bem vivida. Isso é muito interessante, que basta você pensar e olhar para ícones que nós tivemos ao longo da história, que muitos chegaram lá e o chegar lá deles era realmente dinheiro e sucesso. E foi exatamente o que acabou desencadeando uma vida infeliz. Não podemos colocar todas as nossas esperanças que isso realmente seria a solução para todos os nossos problemas. E eu já te aviso que aqui é tudo sobre mim, sobre o que eu sinto, e de maneira alguma eu acho que as suas motivações, por mais diferentes que sejam das minhas, elas sejam banais e não tenham importância. Mas a verdade é que eu precisei deste momento, então, em que eu olhasse ali para aquele panorama da minha vida e pensasse, eu preciso mais.
Eu queria mais da vida, eu tinha tantos questionamentos sem resposta, eu tinha tantas lacunas ali para serem preenchidas. Lacunas essas próprias da minha vida, da minha condição, de onde eu saí. Lacunas essas que talvez para você não tenham ficado em aberto, mas ao longo da minha estrada, as minhas ficaram. Quando eu conheci assim alguém inteligente, não estou falando na faculdade, estou falando na vida. Porque é isso que realmente me chamava a atenção. Quando eu sentava para conversar com alguém, essa pessoa tinha pleno domínio de vários tipos de assunto. Pessoas que tinham argumentações que não eram baseadas em pressuposições e passeavam ali em diversas áreas com sólido embasamento. Às vezes que eu conheci pessoas assim, os meus olhos brilhavam e eu sempre pensei, eu quero ser assim também. Isso nunca esteve atrelado aos meus olhos por um diploma, mestrado ou doutorado. Porque já conheci pessoas com todos esses títulos, que às vezes conheciam menos da vida do que outras pessoas que nunca nem tinham pisado em uma faculdade. E eu tenho certeza que você já conhece alguém assim, já viu na internet alguém assim, ou quem sabe na sua rua existe uma pessoa assim. É aquela pessoa que não tem diploma algum, mas é uma pessoa que conhece sobre muitos assuntos. Na minha opinião, era mais fácil aceitar que isso talvez fosse para poucas pessoas conseguiam chegar a esse nível de poder estudar um assunto e realmente ficar expert naquilo. Construir essa vida intelectual que eu desejava talvez fosse tarde demais. Logo como eu poderia correr atrás de algo que eu nem sabia direito o que faltava? E muitas pessoas pensam exatamente a mesma coisa. Que são aquelas pessoas que escutam aí discursos belíssimos e mentirosos, mas não conseguem nem defender o seu ponto de vista. Isso nos gera toda essa sensação de impotência, porque você sente que você faz parte dessa massa de manobra, só que não consegue fazer nada para sair dali. É basicamente aquelas pessoas que são a favor de um movimento X ou Y, mas não sabem muito bem dizer por quê. Então você se vê ali forçado a seguir um movimento, seguir o que a maioria está dizendo, sem ter muita clareza deste caminho que você está seguindo. E eu cheguei em um momento que eu decidi, eu não quero mais ser assim, eu não quero ser assim. Eu quero quando eu ouvir uma coisa e que eu precise rebater isso, eu também tenha conhecimento para tanto. Então eu decidi, eu não quero ficar assim para sempre. Eu quero ter o conhecimento dos mais variados assuntos, poder me defender. Eu quero saber por que eu acredito nisso, por que eu acredito naquilo e por que aquele outro não tem nada a ver comigo. E um pouco a psicanálise aos poucos foi trabalhando isso também, de questionar aquilo que eu acredito. Eu acredito porque eu acredito ou eu acredito porque eu fui programada para acreditar? Talvez esse momento tenha sido até mais tarde do que realmente eu gostaria. Comecei a confrontar o que faltava, fui identificando o que faltava, e a verdade é que falta muita coisa para ter essa sensação de chegar lá. Mas pelo menos eu já sei o caminho. Descobri que o chegar lá, para mim, era muito mais do que dinheiro ou um sucesso. Era simplesmente poder olhar no final de tudo, no final daquela trajetória toda chamada vida, com orgulho. Ter aquela sensação de combater um bom combate. Adquirir uma independência intelectual que me fizesse tomar escolhas conscientes na minha vida. Porque com isso em mãos, eu não preciso seguir aí uma lista pré-definida baseada em interesses de terceiros, mas que atenda aquilo que eu como indivíduo desejo e preciso. Então não se preocupe se você não nasceu gênio e se durante sua vida você não foi um CDF. Ou que talvez hoje seja a primeira vez que você pensa sobre este assunto. Qualquer pessoa pode sozinha começar a trilhar um caminho diferente. Eu sei que a maioria não quer que a gente descubra isso, mas a gente pode sim deixar de ser manipulado pela mídia, deixar de ser manipulado pelas pessoas e aprender a ter as nossas próprias opiniões sobre todos os assuntos. A primeira coisa por onde eu começaria, e que foi por onde eu comecei, é você escolher um assunto do seu interesse. Mesmo que seja um assunto que você ache bobo, mas este assunto você gostaria de saber tudo sobre ele. Que quando alguém pensasse neste assunto, pensasse logo em você, porque sabe que você vai ter uma resposta. Se não for um interesse genuíno seu, isso não se sustenta ao longo do tempo. Você vai tentar algumas vezes e logo vai falhar. Depois que você tá com esse assunto do seu interesse em mãos, que você decidiu que você vai dominar este assunto, que você quer se tornar um expert, você precisa ir até a fonte. Em primeiro momento, é bom que você não consuma assuntos prontos que você vai encontrar nas redes sociais, mas que você construa a sua própria opinião sobre isso. Porque tudo sobre qualquer assunto que esteja na internet vai assumir um viés. Por exemplo, se você for estudar algum assunto de política, ele vai ter um viés de direita ou um viés de esquerda. De certa forma, você vai continuar sendo manipulado para assumir um dos lados. Você não vai conseguir, então, assumir um pensamento imparcial.
Então vamos supor que você hoje quer saber sobre investimentos. Você gostaria de aprender, mesmo que você não tenha dinheiro hoje para investir, mas daqui 5 anos você quer investir. E hoje você quer começar a aprender sobre investimentos. Você precisa hoje descobrir então pelo menos uns 5 livros aí que sejam fundamentais para este tema. Que quando você pesquisa ali no Google, eles te falam ali, ó, esses aqui são os melhores da área. Precisa ter esses 5 livros pelo menos, 5 é um número que eu estou usando aqui, mas 3, 10, não importa. Esses livros que são os mais importantes desse tema. Depois disso, procure artigos científicos, dependendo do assunto, obviamente, que você está aí pesquisando. Quais são os artigos científicos que você encontra, os últimos que saíram sobre este assunto? O que atualmente, porque muitas vezes esses livros que você vai ler, muitas coisas já estão defasadas. Você precisa saber se hoje em dia ainda isso se aplica. Aí separe 1 hora por dia para você estudar este tema. Estudar este tema é escrevendo em um caderno, fazendo suas anotações, fazendo relações de tudo aquilo que você vai encontrando. Vai colocando post-its, vai sinalizando aquilo que é importante, aquilo que você está aprendendo. Encontre palestras, documentários e filmes para que você possa conectar todo esse conhecimento que você está adquirindo. Mesmo que você não se considere um Einstein, você pode sair do zero em qualquer assunto. Porque a obstinação, ela sempre será melhor do que talento. É certo que nós levaremos tempo para aprender cada um desses assuntos. Levará muito mais tempo do que se a gente fizesse um curso. Não sou contra cursos, acho que eles são, sim, muitos deles podem ser viáveis, mas eu acho que todo o conhecimento está aí. Temos condições de aprender sozinhos qualquer assunto. Enquanto você está ali estudando, você vai descobrir limitações que você nem sabia que você tinha. Lembro uma vez que eu estava estudando sobre investimentos e quando eu estava ali lendo, de repente eu me deparei com um problema. Eu percebi que eu não sabia mais fazer cálculos de juros simples e juros compostos. Bem no meio dos meus estudos, bem no meio de uma leitura totalmente básica para as pessoas, eu tive que perder ali um dia reaprendendo a fazer todos esses cálculos. E talvez alguém que tenha tido uma base mais forte do que a minha nunca tropeçaria em algo tão básico assim. Para mim, essa foi uma pedra, a minha pedra, e eu tive que tirar ela do meu caminho. Vai ser a mesma coisa com você. Terão coisas que você vai ler ali, que ali vai estar tratando como se isso fosse algo bem básico, mas para você não é. E você vai precisar voltar lá atrás, quem sabe lá nos tempos da escola, e rever estes assuntos. A partir dos primeiros estudos que você começa a fazer, você vai tendo ali nesse próprio material que você está lendo, muita referência de autores e novas obras para você ler. Eu uso, por exemplo, uma espécie de código nos livros que eu estou lendo, que são essas flags azuis, que sempre que eu ver flags azuis, assim, na vertical, serão indicações e recomendações de livros para ler. Este livro aqui, por exemplo, já falei dele inúmeras vezes, é um livro de neurociências. Perceba então que o caminho ele vai ficando mais longo, porque você vai encontrar novos assuntos que você precisa estudar também. E com o passar do tempo, isso vai se tornando então uma cadeia aí de conhecimento. Dentro de psicanálise, por exemplo, eu cheguei ali no conceito chamado trauma. E eu quis entender como o trauma era encarado pela neurociência. E a partir deste livro de neurociência que eu estou lendo, eu fui tendo, então, recomendações de livros. Um dos livros que está indicado aqui, que eu já marquei, é uma indicação de um livro de Charles Darwin, sobre a origem das emoções, e que em algum momento daqui para frente também será lido. Ninguém pediu para que eu lesse esse livro que eu estou lendo de neurociência, nem está em leituras obrigatórias. Porque não são listas assim que acabam definindo até onde o meu conhecimento vai ir. Eu posso ter, sim, professores em psicanálise, professores em medicina, mas existe uma boa parte do meu conhecimento que não é terceirizado para ninguém. Pelo contrário, eu encaro que é minha responsabilidade. Tive muitas limitações durante a minha educação, mas eu cheguei à conclusão de que eu não preciso ir só até ali. Posso sim ampliar essa bagagem, descobrir aquilo que me foi negado, encontrar conhecimentos que estão interrelacionados. Freud, por exemplo, foi um erudito. Ele ia e voltava entre diversos assuntos que talvez para nós não tenha nenhuma relação entre si. Em Cargas d'Água ele lia tanto sobre arqueologia. Qual era a relação de arqueologia com medicina, neurologia ou psicanálise, afinal de contas? Pois em seus textos a gente vai encontrar referências arqueológicas em suas teorias. Ele nunca se sentiu limitado pela sua área. Foi um leitor obstinado, ele lia muito, lia de tudo e ele sabia sobre tudo que estava acontecendo na sua época. Porque sua rotina se baseava em ir trabalhar no seu consultório, ele tinha tempo para ler, para responder cartas e ainda para curtir um tempo com a sua família. E isso nos ensina muito sobre este momento que nós estamos vivendo, em que tudo é tão padronizado e convencionado. Com este vídeo eu quero te provocar a pensar e refletir se o que você sabe hoje é tudo o que você deseja, já é o suficiente, ou se não existe aí algum assunto que você pode destrinchar, algum assunto que você pode ampliar.
De forma que você possa olhar para isso daqui a alguns anos e ter aquela sensação de que você teve uma vida plena em todos os sentidos. Que você não foi ludibriado, você não foi manipulado, você não foi massa de manobra. Talvez você não tenha tido as melhores oportunidades durante sua vida, mas você decidiu o que fazer com isso a partir de um momento específico. Existe algum assunto que você gosta de estudar por conta própria? Ou existe aquele assunto que você ainda não teve coragem de começar e se aprofundar? Deixa nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. E não esqueça, nos vemos no próximo vídeo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love.